Olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus nesta aula de número 57, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a sua palavra, entendendo que esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos como introdução em Romanos capítulo 12, versículo 7, que diz: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Entendemos, portanto, que aquele que recebe de Deus o chamado ministerial, que é divino, que é santo, deve tratar com zelo, com dedicação ao seu ministério, fazendo da melhor forma, na qualidade que o Senhor exige. Aquele que ensina deve aplicar-se a isso, deve preparar-se para ensinar, deve pesquisar e se cercar de todo o conhecimento necessário para poder transmitir àqueles que o Senhor lhe enviar ou lhe disponibilizar para que você ensine. Dentro do assunto que estamos ministrando, o tema é Posição em Cristo 1, e trazendo uma abordagem sobre centro da vontade de Deus. A pergunta que fazemos sempre é: você quer estar no centro da vontade de Deus? Então, amém. Vamos dar continuidade às ministrações, entendendo que realmente a sua maior ansiedade, o seu maior desejo, por assim dizer, é estar no centro da vontade de Deus. E assim estamos falando sobre pena de morte ou pena capital, como queira, e analisando alguns métodos de execução. E já vimos anteriormente sobre asfixia, sobre fogueira, esmagamento por elefante, morte por 1000 cortes, decapitação, desmembramento, afogamento, cadeira elétrica, desangrado, fuzilamento, garrote vil, guilhotina, câmara de gás e forca. E agora nós retomamos falando sobre empalamento. Empalamento ou empalação, como queira, é um método de tortura e execução utilizado antigamente, que consistia na inserção de uma estaca no ânus, ou na vagina, ou mesmo no umbigo, até a morte da pessoa torturada. Então, uma vara era introduzida no ânus do condenado até sair pela boca. Algumas vezes deixava-se um carvão em brasa na ponta da estaca. Usava-se também cravar a estaca no abdômen. Esse tipo de tortura, altamente cruel, evidentemente, foi vastamente utilizada por diversas civilizações do mundo inteiro, sobretudo na Arábia e na Europa. Os assírios, conhecidos por inventarem diversos métodos de tortura, dos mais cruéis que possamos imaginar, séculos antes de Cristo, empalavam prisioneiros de guerra, bem como civis que cometiam determinados crimes. Diz a lenda que o monarca sírio Assurbanipal apreciava assistir às sessões de empalamento enquanto fazia suas refeições. O método foi muito utilizado pelo conde romano Valério de Valáquia, que ganhou fama por empalar os seus inimigos e ficou conhecido pelo título de O Empalador. Valde III, o Empalador, ou em romano Valde Teps. Valde, que também parecia apreciar as empalações em seus horários de refeições,
inspirou Bram Stoker para seu notório livro O Drácula. Então veja as pessoas que estavam sádicas, né, nessa crueldade humana, estavam envolvidas de formas sádicas. Outro método de pena de morte que nós temos informação é a injeção letal, que é um método em execução que consiste em aplicar por via intravenosa e de maneira contínua uma quantidade letal de barbitúricos de ação rápida, combinadas com produtos químicos, músculos paralisantes. O procedimento é similar ao utilizado em hospitais para anestesia geral, por exemplo, né? Porém, os produtos são misturados em quantidades letais. No Texas, um dos 36 estados norte-americanos onde há pena de morte, a injeção letal é composta de 3 substâncias químicas misturadas separadamente, né? Ou melhor dizendo, ministradas separadamente, não pode ser misturada separadamente, porque se é misturado não está separado, né? Então, o que nós queremos afirmar é que essas substâncias químicas, elas são ministradas separadamente em seringas distintas, né? Tiopentato de sódio, uma quantidade que induz o coma ao condenado, o brometo de pancurônio, paralisa o diafragma e os pulmões, e o cloreto de potássio, que faz parar o coração. Atualmente está em discussão nos Estados Unidos se esse método de execução realmente produz uma morte indolor ao condenado. Como a pessoa é levemente sedada e tem os músculos paralisados antes de morrer, as testemunhas da execução acham que ela não sofre e também não corre o risco de testemunhar. Por exemplo, né, fumaça saindo pela cabeça do condenado, como já ocorreu com o caso de cadeira elétrica. Assim, a injeção letal seria mais humana, mas somente para quem testemunha o espetáculo, né? Não para quem morre. Médicos dos Estados Unidos da América já atestaram que se trata de um dos mais dolorosos ou doloridos meios de produzir morte. Em abril de 2006, foi a vez da própria injeção letal ir para o banco dos réus e ser condenada como cruel e desumana. Assinou essa sentença o juiz Malcolm Hobart, do estado da Carolina do Norte. Com isso, ele suspendeu a execução de Willie Brown Jr., que em 1983 assassinou o dono de um empório que ele tinha acabado de roubar. A decisão do juiz Hobart, que poupou diretamente o prisioneiro Willie, pôde poupar também outros condenados à injeção letal em todo o território americano. Ao condenar o meio de morte, o juiz pôde obter concretamente aquilo que de fato desejava: interromper mais uma vez as execuções nos Estados Unidos da América. Isso já aconteceu no passado por decisão da Suprema Corte, e o poder de executar só foi devolvido aos estados por esse mesmo tribunal em 1976. Desde aquele ano até 2002, somente no Texas, 290 condenados foram mortos pela injeção no local conhecido como a Câmara da Morte. Com a ordem do juiz Howard, no entanto, seus dias podem estar contados. A decisão de ser contados outros dias ou de restarem a vida aos cerca de 3.500 prisioneiros nos corredores da morte nos presídios americanos, né?
A injeção letal sucedeu à cadeira elétrica, que por sua vez sucedeu à câmara de gás, e esta a guilhotina e a forca. Atualmente, a injeção letal é o meio de execução mais empregado nos Estados Unidos da América. Como mata, então, a primeira etapa da execução é amarrar o condenado a uma maca. Depois, um membro do comitê de execução põe sensores de batimentos cardíacos em seu corpo. 2 sondas são inseridas em veias nos braços, né? Uma injeta soro fisiológico, que depois será substituído por veneno. A outra só é adicionada em caso da falha do sistema principal. Quando a execução é autorizada, a sonda injeta um sedativo, o condenado dorme, recebe curare e, por fim, cloreto